Ásia e América, os dois maiores continentes do mundo, que estão hoje divididos por uma pequena faixa de água, o Estreito de Bering. E com essa divisão entre os continentes, eles não têm nenhuma ligação terrestre direta. E é por esse motivo que existe um plano para uni-los a partir de novas rotas e também rotas que já existem. Começando na Europa, atravessando toda a região da Rússia europeia e a parte asiática, até chegar à América do Norte. E finalmente, conectando a Ásia e a América por via terrestre. Justamente porque aqui existe esse grande problema. A América é um continente muito isolado, que não tem nenhuma ligação com nenhum outro, fazendo com que a importação dos produtos que vão até a América sejam principalmente por via marítima, como por exemplo, as duas principais rotas, o Cabo da Boa Esperança e o Canal do Panamá. Mas se existisse uma rota que ligasse os dois continentes por terra, muitas mudanças iriam acontecer no mundo. Já que, por exemplo, o navio que sai da cidade de Anchorage, no Alasca, até a costa da Rússia, em Vladivostok, um dos principais portos, teria que atravessar cerca de 6.000 quilômetros, passando pelo fervoroso Mar de Bering, parte do Oceano Pacífico, adentrar no Mar do Japão, até chegar no Porto Russo, em cerca de 11 dias. Enquanto, se houvesse uma rota por terra ligando essas regiões, seria um circuito de cerca de 10.000 quilômetros, com o sistema rodoviário demorando um pouco mais de 10 dias. Já um sistema ferroviário de carga poderia demorar em média 16 dias se viajasse de forma ininterrupta. Ou seja, mesmo com o tempo de viagem aumentando, de acordo com um dos ideadores do projeto, Vladimir Putin, o projeto iria ainda assim beneficiar muito a Rússia e toda a Ásia, além do continente americano, é claro. E é exatamente isso que vamos ver ao longo desse vídeo. Mas antes, dá uma forcinha pro nosso trabalho e já deixa aquele like e inscrição no começo do vídeo para não esquecer. Temos que entender primeiro o que fez esse plano de conectar os continentes surgir. O principal problema é a logística, porque a Ásia é o continente que mais exporta e que mais importa em todo o mundo. E existem muitas rotas para isso. A China, por exemplo, tem uma linha ferroviária que liga o oeste da China até Moscou, na Rússia. E depois essa ferrovia segue até Londres, conectando a China até o imenso mercado europeu. Outras rodovias também existem entre a China e o Oriente Médio, criando mais uma rota terrestre. Mas, nos últimos anos, muitas rotas chinesas se destacam, principalmente as marítimas, que ligam a China a diversos portos no sul da Ásia, mais principalmente ao Oriente Médio e ao leste da África, fazendo todo esse eixo do Oceano Índico ter uma grande importância logística para a Ásia. O que nos leva finalmente para a logística da América, que é exclusivamente por via marítima ou aérea. Foi então que a Rússia propôs esse exato plano, que além de conectar dois continentes diretamente, conectaria mais um por tabela, a Europa. Isso aconteceu em 2015, quando a Russian Railways propôs a construção de uma ferrovia a uma rodovia de alta velocidade, algo que já tinha sido proposto antes, que se divide principalmente em 5 partes: a rota europeia, a rota russo-asiática, a conexão de outros países asiáticos, a rota e a conexão entre os continentes e além da rota do continente americano. Apesar de defasada em muitos aspectos, a Rússia é muito rica em recursos naturais. Na verdade, tem a maior reserva deles no planeta. Por sua vez, seria muito mais fácil os compradores de metais se locomoverem de Moscou até Yakutia, do outro lado da Rússia, e de lá para qualquer lugar por meio das novas rotas, além das rotas de ligar as regiões de produção de energia, mineração, a diversas cidades que se desenvolveriam, assim enriquecendo toda a região da Rússia, que hoje em dia é meio esquecida, e as regiões ao seu redor. De acordo com o chefe do sistema rodoviário russo, além de tudo, isso seria implementado uma nova parte de tubulações de gás e petróleo. O motivo é claro: a Rússia hoje é detentora das maiores reservas de gás do mundo. Cerca de 25% de todo o gás disponível do planeta está em território russo. Apesar das exportações terem diminuído com o conflito da Ucrânia, mas, para a construção da rota, a Rússia terá que enfrentar um grande problema: o Estreito de Bering. Para isso, a solução encontrada foi a construção de uma ponte que ligaria o extremo leste da Rússia até o extremo oeste dos Estados Unidos, no Alasca. Essa ponte poderia começar na região de Welland, na Rússia, e ir até as Ilhas Geomed, onde percorreria cerca de 40 quilômetros. Depois, seria provavelmente construída uma outra ponte, de cerca de 38 km, até o Alasca. E como o ideal seria integrar linhas férreas e rodoviárias, provavelmente as pontes seriam duplicadas, com uma rota para cada veículo, além de provavelmente uma ligação subaquática, semelhante à que existe entre a Rússia e a Alemanha, ligando redes de tubulações e gás entre as regiões. Ainda na Eurásia, podemos elencar outros grandes beneficiários deste imenso benefício. O projeto, além da Rússia, no meio da Ásia, por exemplo, temos alguns dos maiores exportadores do mundo que já estão interligados ao projeto russo com ferrovias construídas no passado. Na Rússia, existe a ferrovia Transsiberiana, que também poderá fazer parte desse possível projeto. A Transsiberiana passa exatamente do sul da Rússia, onde é o mais curto caminho para a conexão entre as rotas. Tanto que é conectado que elas existem duas rotas que já chegam a Beijing a partir da Transsiberiana. Elas chegam ao mesmo lugar, mas têm nomes diferentes. É a Transmanchuriana e a Trans-M.
As duas ferrovias trazem produtos da China e da Mongólia, além de serem conectadas a outras partes da Ásia, o que facilita a carga entre a Rússia e o resto da Ásia. E aqui já existem muitas outras rotas. Existe, por exemplo, uma que sai de Singapura, onde é um dos maiores portos do mundo, percorre toda a Tailândia, até chegar a diversos países do Sudeste Asiático. E, finalmente, adentrar a China, se conectando exatamente com a rota de Beijing, que já chega à Rússia. E são tantas rotas que nem dá para citar todas, mas elas criam uma ótima conexão e já poderiam ser interligadas ao projeto intercontinental da Rússia, já que na Europa a ferrovia começa em Londres, mas passa por diversos países europeus, como a Alemanha, que tem uma das maiores linhas ferroviárias do mundo e uma grande malha rodoviária. Aqui já existe uma ferrovia principal entre Londres e Moscou. Ela começa atravessando o Canal da Mancha até Bruxelas, na Bélgica, depois Berlim, Polônia, Bielorrússia e então Moscou e São Petersburgo. E como a Europa é totalmente conectada, já existem muitas interligações entre ferrovias, por exemplo, uma delas é a conexão do Báltico, onde liga Lituânia, Letônia e Estônia, a chamada Ferrovia do Báltico. É óbvio que toda essa integração seria incrível, mas como todos sabemos, do que está rolando na Ucrânia nesse momento, onde até mesmo o gênio Elon Musk resolveu alfinetar o Putin. Eu vou deixar aí no card um vídeo que fizemos sobre isso, para você ver depois desse aqui. Dessa forma, como as rotas da Europa e Ásia já estão construídas, é muito fácil se interligar ao projeto que pode aumentar a velocidade das rotas euroasiáticas. E então, falemos do que talvez seja a principal rota, a do continente americano. Esse é o tema do vídeo, afinal, cuja qual a criação da ponte teria que ser acompanhada de uma nova rota até a principal cidade do Alasca, Anchorage, já que não existem nem rodovias, nem ferrovias que ligam as regiões, com a principal ferrovia começando no meio do Alasca, a chamada Alaska Railroad, além da Highway System, que liga o norte e o sul do Alasca. Há diversas cidades da região, e além disso foi anunciada uma conexão ferroviária entre Alasca e o resto dos Estados Unidos, por quais durante um século se falou sobre conectar o Alasca ao chamado Lower 48, ou a região dos 48 estados americanos mais baixos. A linha traria empregos para o estado, bem como ajudaria com o tempo de embarque do coração da América para os mercados asiáticos. Agora, uma empresa chamada Alaska to Alberta está trabalhando para tornar esse sonho realidade. Se tudo ocorrer como planejado, eles podem ter a ferrovia concluída nos próximos 10 anos, trazendo carga dos outros estados para o porto do Alasca em Anchorage. Esta será a maneira mais rápida de levar mercadorias na América do Norte para o Pacífico, ou do Pacífico para a América do Norte. A ferrovia também traria mais receita para o estado e ajudaria a desenvolver as indústrias de mineração e extração de madeira, além do turismo interior. Durante a construção da ferrovia, um dos idealizadores espera que de 6 a 8 mil empregos sejam criados no Alasca após a conclusão da construção. Ele disse que haverá centenas de cargos permanentes na manutenção e operação da linha, o que pode trazer um aumento considerável no PIB das comunidades rurais da região. Por isso, esse mesmo projeto é tão revolucionário. Porque não é mais uma pequena ferrovia ou rodovia, é uma ferrovia ou rodovia com potencial para se tornar uma conexão mundial inteira, que com toda certeza pode revolucionar o mundo. Mas ainda assim, eles têm muitas críticas e problemas no projeto. Um dos principais foi criado pela própria Rússia, com a invasão à Ucrânia. As sanções impostas ao país e a instabilidade geral fizeram o projeto ficar fora de cogitação, tanto pela dependência do gás russo, como pela falta de interesse em se trabalhar com o país. Outro problema é o custo do projeto. Os maiores investidores seriam os estados da Rússia e dos Estados Unidos, com a Rússia calculando até $1 trilhão para fazer um megaprojeto, o que até o momento está sendo quase impossível, muito por conta dos desdobramentos da guerra. Mas então, gostou? Acho que vai rolar? Deixa aí pra gente nos comentários, que eu vou ficando por aqui e até a próxima, pessoal!